tá agoniada hoje, não tá? Tô, minha menstruação faltou. Eu tô aperreada. Vou fazer um chá que é pra ver se resolve. Dá uma aflição quando atrasa, né? Demais, demais. Tudo caro, já tenho 4, certo? E não quero mais. Tu acha que esse chá, você fazendo esse chá, você aborta? Eu não sei, eu acho que aborto. Tanta coisa, né? Se não funcionar, eu vou tentar outra coisa. Vai tentar o quê? A sonda. 2 meses, umas gotas, vi dizer que tem umas gotas aí que a gente coloca e perde. É melhor do que a sonda. Que menina que tu não quer? Não. Mas Sou contra o aborto, porque enquanto a pessoa casou, engravidou, a pessoa matar um filho é uma vida. Esse pecado aqui na terra paga. Abortar, assim, é pecado? Aí eu sei não, na minha religião, eu como sou católica, eu acho, não sei, eu fiquei assim, né, porque eu também eu como agora faço feita já me confessei, né. Aí o padre disse, mas minha filha, isso é papel que você faça isso. Mas eu disse, mas padre, isso é sufoco. Mas acho que Deus agora já me perdoou o que eu fiz, Ele sabe por que eu fui. Ninguém sabe com certeza quantos abortos são feitos hoje no Brasil. Fala-se em mais ou menos 11 mil por dia, ou 8 a cada minuto. A maioria deles é provocada em casa e terminada nas maternidades. E as mulheres reclamam muito do tratamento que recebem dos médicos. se a gente faz um aborto, né? Aí chega na maternidade ainda com alguns pedaços do neném. E quando ele sabe que foi um aborto provocado, pronto, a gente sofre lá, fica lá chorando, gritando de dor, e eles passam pela gente que faz de conta que não tem ninguém. Depois de tomar a decisão, as mulheres usam o que estiver ao seu alcance para abortar. Chás, agulhas de tricô, sondas, qualquer objeto pontudo. As gotas também são muito procuradas. Você é médica? Sou médica. Você faz aborto? Eu não faço aborto, eu faço curetagem. E como é que fica o corpo dessas mulheres que deram início ao processo de aborto com gotas? Certo. Elas, eu não sei bem o processo que elas fazem, mas eu deduzo que elas colocam com a seringa, certo? Então colocam a substância na seringa e introduzem no colo do útero, certo? Daí você fica vazando. Então esse líquido desce para a vagina, certo? Então fica cheio de erosão, ferida, queimada. Tá entendendo? Vagina. A vagina. O útero também, porque já fez lá dentro, né? No colo. Dentro do próprio corpo do útero. E essa substância é ácida? É ácida. Sim. Agora eu sei que é um ácido, agora eu não sei qual é a substância que elas usam. Sim. E aí o útero e a vagina lesados, eles ficam mais propensos à infecção? A infecção. Sim. É muito perigoso, né? Perigosíssimo. Mas a coisa nem sempre é tão arriscada assim. As mulheres que têm dinheiro abortam com segurança. E não faltam os lugares clandestinos que prestam esse serviço. No aborto eu estava trabalhando, começando a trabalhar numa empresa como técnica e era a primeira técnica nessa empresa. E a perspectiva de que eu estaria grávida me faria perder esse lugar, porque foi uma das questões colocadas, que não se contratava técnica porque era mulher e ficava grávida e tinha que fazer. Então, por esse motivo, eu fiz o aborto, não foi um aborto muito de minha opção, nesse caso. Agora, as condições do aborto foram as condições de asepsia e de tratamento o melhor possível, né? Eu tinha dinheiro para pagar um aborto. Você fez curetagem? Fiz uma curetagem. Foi aqui no Recife há muitos anos, aproximadamente 16 ou 17 anos, entendeu? Numa clínica com todas as regalias, com toda a tranquilidade possível. Dá para dar uma ideia de quanto custa uma curetagem aqui? Quase 4 salários mínimos. É. Você não acha que é um pouquinho caro fazer uma curetagem aqui?
Eu não acho, não. Sabe por quê? Porque você veja, nós damos todas as garantias, todas as condições que elas não têm fora, certo? Então aqui você recebe pacientes de outras pessoas que usam outros métodos, colocam gotas, colocam sondas, colocam outras coisas e não resolvem o problema. Então ela já vem para cá com um risco assim, bem avançado, certo? Então nós também nos arriscamos. As pessoas dizem que são contra o aborto pelas mais variadas razões. Uma das principais é que é proibido por lei. Eu acho que é um crime. Eu acho que desde que a pessoa engravidou, acho que a gente tem que arcar com as consequências, seja ela quem for. Empregada, uma mãe de família, qualquer um. Eu acho que isso é um crime bárbaro, porque é matar inocente. Se a sua mulher fizesse um aborto, como é que você ia se reagir? Olha, vai depender de muito, se depender da saúde dela, né? Se não, eu tomava providência judiciária, né? Como assim? Eu levava ela, se ela fizesse sem minha permissão, eu levava ela ao juiz, né? Presa? Bom, depende, né? O juiz era quem determinar isso aí. A senhora acha justo que aqui no Brasil algumas mulheres sejam presas porque estão fazendo aborto, porque praticam aborto? Depende, né, da necessidade. Ela só quem sabe da necessidade dela, né? Se ela não tem condições de ter um filho, o que ela vai fazer? O Código Penal brasileiro, no seu artigo 124, proíbe o aborto, com penas severas que variam de 1 a 10 anos. E o artigo 128 permite apenas em caso de estupro ou grave riscos de vida para a mãe. Porém, é bom lembrarmos que alguns países, como na Europa, a França, a Itália, a Alemanha, legalizam o aborto e protegem a mulher que decide abortar. Bem como aqui mesmo no Brasil, na época do Império, a pena do aborto era bem mais branda do que no atual Código. Por essa razão, podemos ver que as leis podem ser modificadas ou até mesmo revogadas, dependendo dos interesses das forças políticas e grupos sociais predominantes no país. Um bom exemplo disso aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. A deputada Lúcia Arruda apresentou um projeto de lei obrigando o atendimento pelos hospitais públicos dos casos de aborto previstos no Código Penal. Uma lei humanitária, uma lei preventiva, uma lei que determina que o Estado assuma a sua responsabilidade, que pague o ônus social. O projeto foi aprovado por unanimidade e sancionado pelo governador. Mas por pressões da igreja, o governador voltou atrás e revogou a lei. A gente vê então que as questões morais e religiosas são responsáveis pela dificuldade até de discutir o assunto. Enquanto isso, se vive com hipocrisia uma situação de graves consequências para a mulher, que aparece como a grande culpada, mas é a grande vítima dessa realidade. O aborto, eu condeno o aborto, plenamente. E se a mulher, no caso da mulher, não querer o filho, de jeito nenhum, não poder ter e nem querer o filho, e engravidou, como é que faz? Se engravidou, aí foi um erro da espécie, da qualidade específica, da qualidade da mulher. Uma mulher de classe, uma mulher que tem um certo conhecimento básico, lógico, científico, ela não concebe. Ela tem sua relação sexual e não engravida. Agora a mulher cadela, a mulher do povo, a mulher, e ela entrou no cio e aí acontece isso, né? Não, prazer é necessário, mas tem que ter um prazer assim, consciente do que está fazendo. Porque hoje em dia não existe mais ninguém ignorante. As pessoas que não sabem perguntam. Tem a televisão, que é o meio de comunicação, tudo. É preciso também parar essa mania de ter tanto neném para depois estar sofrendo. E a mãe que não quiser, ou a mulher que não tem marido, devia evitar ou fazer uma ligação, mas não fazer isso, né? Eu não acho de acordo, não. Nem sempre a mulher tem condições de evitar a gravidez. Às vezes por falta de informações, outras por falta de acesso aos métodos, ou porque o método falha. Fora que os parceiros raramente colaboram. Porque na época que eu fui buscar comprimido, eu ia buscar lá em Dom Pedro. Eu saía daqui, de Casa Amarela, para ir lá para os Coelhos. E toda vez minha família não podia ficar com os que tinha em casa. Também problema de marido. E eles diziam que os comprimidos estavam prejudicando, que eu estava ficando nervosa, que eu não estava não sei o que. Então, os comprimidos, eu parava os comprimidos, quando eu via, eu estava grávida. Aí eu me aperreava.
E agora você está grávida de novo, né? De novo, agora eu fiz tudo para não acontecer mesmo, mas tomando comprimido mesmo. Você estava tomando comprimido, aí engravidou assim? A ligação é a única que eu não tenho a menor vontade de fazer. Meu marido mesmo já insistiu para mim fazer, mas eu não tenho vontade de fazer. Por quê? Porque eu penso assim que eu ainda quero ter filho, né? E eu penso que eu fazendo a ligação eu não vou mais ter condição de ter filho, né? Então eu não quero fazer. Entre uma ligação e um aborto, tu fica Eu preferi o aborto. Foi muito difícil discutir esse trabalho com as mulheres. Muitas não quiseram falar. Outras falaram sem mostrar o rosto. É que o aborto geralmente é vivido em silêncio. Você queria conversar sobre o aborto, mas não queria aparecer o rosto, né? Por quê? Eu não quero que apareça meu rosto, não quero ser identificada, porque é uma coisa proibida, né? E que depois pode alguém aqui até querer me prender. Então, não estou interessada nisso. Mas eu quero falar porque eu acho que é um assunto que a gente precisa conversar. A gente precisa discutir. Mas não. Você já fez algum aborto? Já fiz 2. Olha, não é só para mim, mas para a maioria das mulheres por aqui que tentaram aborto, foi uma experiência muito dolorida, muito difícil, né? Porque é uma coisa que não se pode conversar com qualquer pessoa. Então, geral se faz isso sem conversar nem com o marido. Não se pode conversar com o marido, não se pode conversar com a mãe, porque em geral as pessoas mais velhas também têm uma opinião contra e fica muito difícil de resolver essa questão. As mulheres mais organizadas já discutem amplamente o assunto. Elas querem que o aborto deixe de ser crime para que possa ser praticado por quem decidir assim. Hoje já existem posições muito mais abertas, principalmente entre as mulheres mais jovens. Anticoncepcional, quer dizer, todo o meio de anticoncepcional deveria ser feito primeiro pelos pais na casa. Eu, como mãe, eu defendo muito essa tese, assim, eu tenho minhas 2 meninas, e quando a minha menina estiver na adolescência, eu quero ter toda a liberdade de falar sobre anticoncepcional com ela e da liberdade dela transar. Quando eu digo liberdade de transar, porque daí se a menina conhece todo meio de anticoncepcional seguro, então ela pode fazer a opção e transar. Principalmente para o jovem, né? Para ele ficar mais assim, conscientizado aqui naquela coisa, que a gente sabe que o sexo existe. Agora ninguém é escondido, só para quem casa. Eu acho que se as pessoas dessem mais informações assim, o número de aborto diminuía. Eu acho que o aborto deve mais entrar aí em toda a sociedade. A sociedade deve falar mais sobre o aborto, deve se discutir mais isso, tanto em casa como nas escolas, nas ruas, em todo lugar, porque o sexo em si é uma coisa linda e as pessoas têm que saber isso. A gente sabe que o aborto, de uma forma ou de outra, faz parte da vida de cada uma de nós. É uma questão que precisa ser encarada de frente pela sociedade. Se não começamos essa discussão com toda a nossa energia, quem é que vai começar?